Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O tema é de novo Gurias Coloradas, tá? Eu tive aqui uma pessoa que está assistindo meus vídeos, que participou, andou comentando. O nome dele é Hamilton. Ele fez uma pergunta que eu gostei, eu vou procurar responder ela. E eu acho que respondendo essa pergunta, eu vou responder o Hamilton, mas outras pessoas também. Acho que mais pessoas fariam essa pergunta. Tá? Isso é uma intuição que eu tenho, uma inferência que eu faço. Tá? Até porque eu mesmo fiquei me perguntando, né, o que está acontecendo, por que o Inter está fazendo isso, né? Quais são as causas, os motivos que estão levando a isso, porque não faz muito sentido. Então o Hamilton perguntou o que está acontecendo com o Inter, por que o Inter está perdendo tantas jogadoras. Bom, vamos lá. O Barcelos ali nessa entrevista junto à Rádio Inferno, tá? Que tem um canal no YouTube, tá? Um vídeo anterior meu aqui, um vídeo logo a seguir, ali um pouco abaixo aqui, vocês vão ver que tem, eu boto o link da Rádio Inferno, ali tem a entrevista na íntegra, tem a entrevista também desmembrada, uma entrevista longa. O Barcelos diz que o Inter fez orçamento para 2022 de 5 milhões e meio, e que aí o Inter gastou mais porque arrecadou mais. Tá? E aí a coisa seguiu, não apertaram ele em relação a esse ponto, né? Isso que ele disse. Tá? É como se quem estava lá interagindo com ele tivesse escutado isso e tá, tudo bem, passa, vamos embora. Vamos para outro assunto. Né? Se eu tivesse ali eu apertaria. Tá? Se eu tivesse ali eu apertaria porque eu não vejo isso, esse investimento. Eu gostaria que ele explicasse onde é que está esse investimento, onde é que está esse aumento de custo, porque o que eu vi de 2021 para 2022 foi enxugamento da folha. Tá? Sendo bem sincero aqui com vocês, eu vou mostrar por quê. Tá? O Inter, de 21 para 22, teve mudança no elenco. Tá? Teve debandada, teve umas 11 jogadoras indo embora. Tá? Eu vou aqui citar os nomes. Vivi, Leide, Vicky, Ariane Cabreira, Gilmara, Tessa, que se aposentou, Mariana Pires, que foi para o Cruzeiro, Rafa Travalão, que foi para o São Paulo, Xaxá, que foi para o São Paulo, Wendy Carvalho, uruguaia que saiu, não renovou, Ximena Velasco. Só que eu citei 11 jogadores. Tá? Jogadores que vieram. Durante o ano de 2021 veio Keulen, 18 anos. Na época, agora ela deve ter 19, mas ela veio com 18. Em 21, Bárbara, com 19 anos, e Tamara Bolt, com 19 anos. Essas são jogadores que o Inter contrata, tá? Essas jovens são jogadores que o Inter faz através de olheiros, prospecção. O Inter analisa e traz. Esse aqui tem futuro, eu vou trazer. Eu vou fazer um trabalho aqui no Internacional, um trabalho de terminação, porque a jogadora ela já tem um nível de desenvolvimento, né? Ela já está em idade de começar no profissional. Então o Inter faz esse tipo de contratação, né? Essa contratação nessa faixa. Bom, contratações acessíveis, baratas para o Inter. Tá? E salários baixos para jogadores que estão iniciando no profissional. Então, inclusive a Keulen nem está mais no Inter, ela está no Botafogo. A Bárbara ficou e a Tamara Bolt ficou. Depois dessas 3 jogadoras com custo baixo, vieram 7 reforços. Desses 7 reforços, 4 do Cruzeiro. Também jogadores de salário não muito alto, como Esquerdinho, como Capelinha. A Tamires talvez tivesse um salário um pouco mais alto, porque a Tamires já tinha 25 anos, zagueira do Cruzeiro. E a Duda Sampaio, talvez com um salário mais alto, porque apesar dela ter 20 aninhos, tá, e não ter explodido ainda para o Brasil, não ter sido vista como uma grande meia, o que aconteceu com a Duda é que o talento dela já foi percebido. Ela já pegou seleção de base, vários clubes queriam, o Internacional conseguiu levar. Tá? Então talvez o salário da Duda não fosse um salário de uma iniciante, fosse um pouco maior. Mas ainda assim, 4 jogadores do Cruzeiro com patamar salarial nem perto do da Fabi, por exemplo, Fabi Simões. Tá? Jogador Azóio, do Avaí Kinderman, também um patamar salarial que eu acredito que não é alto. Maimai, do Grêmio, talvez um salário mais alto, porque era uma jogadora de destaque do Grêmio, que o Internacional levou. Então o Inter provavelmente teve que oferecer algo mais interessante para ela poder sair do Grêmio, não renovar com o Grêmio e acertar com o Inter. Jogadora de 30 anos. E a Lelê, 34, quando o Inter trouxe ela, 33, né? A Lelê foi justamente nesse início de 2022, uma centroavante,
E do Avaí Quintero, uma jogadora que já tinha se destacado no Campeonato Brasileiro pelo número de gols, né? Ela já fez temporada boa, experiente e tal, então uma jogadora talvez com um salário mais alto. Só que aí eu comparo isso, essas 7 jogadoras, em que eu coloco ali talvez Lelê, Mai, talvez a Duda com um salário um pouco maior, talvez a Tamires. Essas 4 jogadoras desse grupo de 7, com tudo que saiu, todas as jogadoras que saíram, é uma economia, é um enxugamento de folha. Claramente, porque aqui a Vivi, que saiu, era goleira, 30 e poucos anos, uma goleira experiente com passagem por clubes grandes do futebol de São Paulo, tradição no feminino, e passou por Centro Olímpico. Isso indica que tinha o interesse da seleção. Essa jogadora não veio para ganhar 2 mil, 3 mil, 4 mil, não. Vivi, Leide, estava há anos no Internacional. Desde 2017 no Inter, a Leide, lateral direita. Que muita falta fez, porque a gente não teve uma lateral direita de ofício nesse ano. Então a Leide, que estava há anos no Inter, provavelmente o salário deu uma inflacionada, saiu. Eu vi que eu não conheço bem, uma jogadora nova que eu acho que não tinha salário alto. Assim como a Mariane Cabreiro, uma jogadora jovem que eu acho que não tinha um grande salário. Porém a Gilmara é experiente. Gilmara veio do Ceará, se não me engano, já tinha uns 32 anos e veio para o Internacional para reforçar. Também não era um salário de uma iniciante. Tessa, também estava há anos no Internacional, não era um salário de uma iniciante. Mariana Pires, passou por Santos, passou por outros clubes de São Paulo e chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Mariana Pires também não é qualquer salário. A jogadora que saiu do Inter foi para o Cruzeiro. Rafa Travalão, também jogadora experiente, com um salário que não é o salário de uma iniciante. Xaxá, jogadora de 26, 27 anos na época, com bagagem por Grêmio profissional, destaque, e no Inter ela se destacou. Fez vários gols no Internacional, a Xaxá. Tá? Uma das nossas goleadoras, uma jogadora de lado, pequena, baixinha, mas rápida. Né? E ela saiu e foi para São Paulo. Também uma jogadora que não tinha o salário de iniciante. Tá? Wendy Carvalho, Uruguai, essa tinha o salário de iniciante, essa era bem nova. Ximena Velasco, Uruguai. Também era uma jogadora já experiente, um jogador que estava aqui no Inter com o quê? 25, 26 anos, por aí. Também era uma jogadora já rodada que não tinha o salário do iniciante. Então o Inter enxugou a folha ao fazer essa mudança de elenco. E em 2022 o Inter não contratou mais ninguém. O que o Inter fez foi no meio do ano pegar a Jamília Agapito como na lateral da Ferroviária. O Inter tinha uma carência ali na lateral. Então na busca por laterais ele achou uma jogadora de 19 anos, formada na Ferroviária, que o Inter conseguiu trazer sem custo alto. Então houve um enxugamento. Então, por isso eu perguntaria, onde é que está aí o grande investimento? Foi a renovação com a Benítez, Sorriso, Juliana Ferreira, Jenny, Milene, Fabi Simões, 6 jogadores. 6. Das experientes que tinham salário maior, Benítez, Sorriso, Juliana Ferreira, Jenny, que já é profissional há um bom tempo, Milene e Fabi, 6. Essas 6 renovaram. Será que isso deu um custo tão alto? Será que isso deu os 4 milhões a mais aí que o Barcelos está falando? Eu não preciso responder para vocês, tá? Vocês sabem que não. Então, onde é que está esse investimento? Onde é que o Inter gastou tanto com o feminino? Né? Só que o Inter teve aumento de receita, porque foi muito claro isso. O que aconteceu? O Inter, não no início do ano, mas durante o ano, teve o patrocínio da Estrela Bet, patrocinador master, lugar de destaque na camisa do feminino, no peito, né? O Estrela Bet. O Inter no masculino usou o Banrisul, e o Estrela Bet foi para outro lugar da camisa que não um local preferencial, tá? Não um local de master. Porém, no feminino, a Estrela Bet foi master. Então é um dinheiro a mais que o Inter conseguiu por causa desse patrocínio. Um dinheiro de televisão, porque o Sport TV mostrou o Campeonato Brasileiro Feminino, e a premiação que aconteceu, porque o Inter terminou em segundo lugar do Campeonato Brasileiro, ganhou 500 mil de premiação. E vendeu uma jogadora, Mayara Newhouse, também no meio do ano. Essa jogadora foi vendida por 30 mil euros. Isso dá 180 mil reais. Cagada. Venda barata. Não resolve a situação do Inter no dinheiro que vem e vai. Tá? Se for para custear o futebol feminino, se o Inter estiver tão apertado assim, tão mal de grana, esse dinheiro vem para dar um respiro. Pra pagar uma folha, quem sabe, e olhe lá. Mas é um dinheiro que se vai rápido, não resolve a questão. Não venderia por esse valor, tem que ser bem mais caro. E a Mayara Newhouse era muito boa jogadora.
que falta fez pra gente nessas decisões aí de Campeonato Brasileiro, porque ela era utilizada pelo treinador. Tá? Todo jogo de 2022, Campeonato Brasileiro, Supercopa, que foi lá no início do Campeonato Brasileiro, ele usava a Mayara Milhouse, ela entrava no segundo tempo. Tá? O jogador é diferente, 1,76 m, bem acima da média de altura das jogadoras, e boa jogadora. Tá? Então o Inter arrecadou, aumentou a arrecadação e baixou o custo. Tá? E aí quando ele fala que investimos muito mais, aí me parece uma justificativa. Eu gostaria de explicações para saber, realmente. Tá? E aí realmente o que acontece? Eu conheço algumas pessoas de dentro do Internacional. Tá? Algumas eu conheço pessoalmente e outras é mais eletronicamente. Tá? As pessoas me falaram algumas coisas, eu rebati isso com outras para ver, bom, será que isso é possível? Tá? Até porque é uma informação séria. E elas me disseram o seguinte, olha, uma me disse aconteceu, a outra me disse aconteceu também. E a outra me disse eu não sei, Augusto, mas é bem provável. Tá? O que acontece? Nós estamos no ano de eleição, 2023 é um ano de eleição. Tá? Então grana precisa chegar nos consulados. Então você tira de algum lugar para levar essa grana para os consulados. Tá? E aí o que você faz? Você diz, gastei mais ali, investi muito ali, provavelmente a arrecadação, mas na verdade você fez um mesh, você tira dali, né? Se for isso, tá? Aí realmente justifica essa mobilização que alguns torcedores estão fazendo, pessoas ligadas ao Inter, protestando contra a gestão do feminino, porque é uma gestão que na verdade assim, a Libertadores para o Internacional, eu não sei o que o Inter pensa sobre a Libertadores, né? O que o Cláudio Curro e os outros que ajudam ele pensam, eu não sei. Nem o Barcelos, não sei o que eles pensam. Mas a Libertadores para o Internacional é um cavalo encilhado que está passando. Se o Inter faz uma boa Libertadores, o Inter ganha premiação em dólar. Boa premiação. E se o Inter ganhar essa Libertadores, o Inter pode representar o continente sul-americano no Mundial de Clubes, que ainda não saiu, mas está por sair. Aí é que está. A Cris Gambaré, dirigindo o Corinthians, vem falando há um bom tempo com a FIFA sobre futebol feminino. As respostas que ela tem tido, ela já falou em entrevista, está aqui no YouTube. As respostas que ela teve são favoráveis. A FIFA não está colocando desculpas, justificativas, prorrogando prazo sem dizer nada. Não. Ela está respondendo positivamente, mas não diz quando que vai sair. O que ela diz é o seguinte, pelo que eu estou vendo de respostas, eles não estão mostrando má vontade, e sim o oposto. Então poderíamos ter um Mundial de Clubes, não se sabe quando. E aí, o que isso representa o futebol feminino do Internacional? O que isso representaria? Tá? Não vou nem contar com aquilo que não existe, vamos contar com o que existe. Libertadores, premiação em dólar e as gurias ganhando uma Libertadores. Que notícia é essa? No que isso se transforma? Então me parece uma política que não faz sentido. Faz sentido se, durante a reeleição, precisa de grana, e aí faz sentido. Isso, pessoal, que acontece, coloca, mais uma vez, na verdade, uma coisa que eu até quero falar, num outro vídeo eu quero explorar mais isso. Mas eu acho que o Inter, sim, ele tem que pensar seriamente em virar SAF. Tá? Seriamente. Esse rótulo que a gente recebe de Clube do Povo e tal, isso se dá por uma questão histórica, tá? O Inter, mesmo tendo surgido depois do Grêmio, ali na bandeirinha, ali, nossa bandeira, 1909, tá? Daqui eu acho que não dá pra ver muito bem, mas ano de fundação 1909, tá aqui. Apesar de ter surgido 6 anos depois do Grêmio, porque o Grêmio é de 1903, tá? O Inter foi o primeiro clube a abrir suas portas para os negros. E sim, racismo no início do século era uma coisa muito, muito séria. Não que agora não seja, continua sendo. Mas é que lá no início do século, você tinha visões que pregavam eugenia, branqueamento da população, gente que defendia com argumentos e até com estudos, mas pseudocientíficos, de que a mestiçagem era ruim, de que os negros eram inferiores. Existia estudos científicos para isso, que analisavam a forma,
que analisavam QI, enfim, estudos que são vistos como pseudociência hoje, porque você, ao analisar, você vê que não atendem critérios de cientificidade, não são estudos científicos que a gente possa credibilizar, né? Porque não são bem feitos metodologicamente são falhos. Então é pseudociência. Porém, naquela época se acreditava, isso era forte. Tá? Isso era forte, então houve sim projetos políticos de branqueamento da população, houve sim muito preconceito, e havia sim essa visão sustentada por esses estudos que na época não se tinha essa apreciação sobre esse material. Tá? Então o Inter abre primeiro, e aí nós tivemos ídolos negros, Tesourinha e outro, Claudio Miro dos anos 60, tá? Claudio Miro em 65 ele já estava no Internacional, nosso centroavante, ídolo. E outros jogadores que vieram. Nós sempre tivemos ídolos negros, né? Sempre tivemos jogadores brilhantes negros. E eu me lembro, porque eu sou de ir a estádio há muito tempo. Tá? Eu vou a estádio desde a época do Zac, do Asmus, José Asmus, presidente do Internacional. Eu indo no estádio para ver Casemiro Mior, Norberto, para ver Balalo, para ver Luciano Rosa Flores, Pinga, jogando na zaga. Eu sou desse tempo aí, eu vou no estádio desde essa época. Tá? Pequenininho, mas eu ia para ver esses jogadores. Tá? E depois continuei indo. Tá? É que eu tenho na minha família uma pessoa colorada, o meu pai. Meu pai que já faleceu. Ele foi atleta do Internacional durante um bom tempo, mais de uma década. Foi atleta laureado. Tá? Ele entrava de graça, tinha uma carteirinha especial para ele. Ele não foi jogador de futebol, ele foi jogador de basquete. Ganhava dinheiro sim. Uma época em que o profissionalismo era muito criticado, mas ele ganhava. Tá? Era uma coisa assim, tipo de ter padrinho, sabe? Alguns dirigentes que tomam conta desse aqui, paga para ele. E as coisas eram feitas de conversa e fio do bigode, e confiança. E assim se fazia, e meu pai tinha remuneração constante para jogar basquetebol. Tá? Então dá pra gente dizer que é profissional. Foi um grande jogador de basquete, meu pai foi seleção gaúcha, meu pai fez... Se tem alguém que pode dizer que teve o Grêmio como filho, foi o meu pai. Decacampeão gaúcho seguido, sempre ganhando do Grêmio. Eles tinham tanta raiva, Sojipa e Grêmio, que eles batiam no time do Inter para tentar ganhar e mesmo assim não conseguiam. Tá? Então me acostumei a ser colorado desde cedo, ele não me deixou escolha, né? E depois, com amigos, eu passei a ter carona e continuei indo ao estádio, né, e assistindo o futebol. O Inter tinha, no Beira-Rio, um anel mais perto do campo, que era a Coreia. Tá? Ali a gente tinha um monte de pessoas negras. O ingresso era mais acessível. A Coreia existia. E o pessoal ia assistir o jogo mais perto e mais a nível do campo. Tá? Eu ficava no anel do meio ou ficava no anel superior. Mas eu percebia isso. Com o tempo a coisa foi elitizando, já não é mais para qualquer bolso entrar no estádio para assistir jogo. Já não é mais para qualquer bolso ser sócio. Então, ele já não é mais tão assim. Para essas pessoas que têm um bolso mais magro, tem que ver pela televisão ou pelo celular. Aqui, celular. Assistir o Inter. Mas assiste e torce, enfim. Mas a gente sempre teve essa cara, né, de clube mais... Mas o governo do clube, quem manda no clube, são grupos políticos, são forças políticas que vão se formando e elas vão se interrelacionando ao longo do tempo. Uma hora dá uma, outra hora dá outra, outra hora continua, daqui a pouco um que continua, que está há um bom tempo, sai, e aí vem outro grupo. Então são disputas políticas de grupos formados por homens, na maioria, brancos, de classe média alta, ou rica, ou classe média, que vão se alternando ali e governam o Internacional. Então, o Inter é mais deles do que do povo. Tá? Essa é a realidade. Desculpa quem tem um raciocínio diferente, quem pensa diferente, mas eu coloco isso aí para você raciocinar. Então, quem manda, quem governa são eles. Tá? A gente recebeu esse rótulo por causa da nossa história, por causa dos nossos ídolos, por causa das características do nosso torcedor. Tá? Mas ele não governa. Tá? Então, quando se fala o Inter vai deixar de ser clube do povo, não. Modelos de SAF tem vários. Tá? Tem modelos de SAF em que você tem um dono, porque ele é majoritário, e há modelos em que não tem um dono, ele não é majoritário. Ele é um grande acionista, mas não é proprietário. Tá? Isso na Europa existe. O estudo eu acho que tem que ser feito
para que se tenha mais transparência, mais responsabilidade com o dinheiro e que haja uma gestão profissional. Uma gestão profissional. E a gente já viu na história do Inter que muitas vezes isso não acontece. Tá? Não estou acusando a gestão agora de não profissional, mas estou colocando aqui que realmente projeto de um Inter vencedor do feminino, essa diretoria atual não tem. Não tem. E isso colabora com a saída de jogadores. Então, mesmo que se apresente uma proposta boa, ou até melhor do que a que outro clube está apresentando, a jogadora vai pensar, o Inter quer ganhar alguma coisa? O Inter tem um projeto de ter um time forte para Libertadores, para Brasileiro? Ou não? Ou tem que buscar um time que tem isso? Então, creio que respondi, se não integralmente, pelo menos eu toquei no assunto e trouxe dados que eu pude, que eu pude chegar. Tá? Então é isso, obrigado Hamilton pela participação, tomara que isso sane as dúvidas aí de outros. Tá? Tchau pessoal, é isso aí, até agora, por enquanto, até a próxima.